Olá, hoje vamos falar sobre pensamentos e instintos, 10 reflexões para despertar do automático. Pare de se identificar com seus pensamentos e instintos, explore 10 reflexões de Marco Aurélio, Dhammapada, Rumi, Star Wars e outros. Vamos iniciar então pelo Marco Aurélio. A alma se torna tingida pelas cores dos pensamentos. Tinge-a, pois, com uma sucessão de pensamentos virtuosos. Os instintos nos puxam como animais, mas a razão nos eleva acima deles. Não te identifiques com o que passa, observa e escolhe. Carlos Castanheda, o Dom Juan disse: os instintos são o primeiro inimigo do homem de conhecimento. Eles o prendem ao corpo como cordas, e os pensamentos são a rede que o ego tece para te manter preso. Para ser livre, o guerreiro silencia a mente e usa os instintos sem ser usado por eles. Quer dizer, os instintos, eles são para manter a nossa vida, digamos assim, né? O instinto de sobrevivência, instinto de conservação, instinto de procriação, o próprio medo. Então eles têm a sua utilidade, porém eles não podem comandar as nossas escolhas, né? A gente tem que consultar os instintos com a nossa razão e seguir adiante. Agora, para ser livre também, não podemos ficar racionalizando tudo, né? Então o guerreiro silencia a mente. Os instintos e os pensamentos são ferramentas a serem utilizadas. Não podemos nos tornar escravos delas, né? Contuzen, Banquet ensinou: a mente original é clara, mas os instintos a agitam como o vento na água. Um discípulo perguntou: e os pensamentos? Banquet respondeu: eles não são você, são nuvens passageiras. Não se apegue e o céu da consciência se abrirá. São nuvens passageiras. E isso é muito interessante a gente pensar neles como coisas que passam, né? Porque quantas vezes a gente se apega a pensamentos achando que são a coisa mais importante do mundo. Vem um pensamento e é um pensamento que a gente se identifica e a gente fica nele por horas, por dias, né? Como se fosse a coisa mais importante. E aí, quando a gente vai para outro pensamento, digamos, e deixa aquele para trás, a gente tem que até se esforçar para lembrar o que, que é mesmo que eu estava tanto tempo pensando e agora nem lembro. Para você ver como é uma coisa. A importância do pensamento ela é relativa, né? A gente é que dá importância a cada pensamento. Então, dessa forma, a meditação, no sentido de esvaziar a mente, né, e apenas observar os pensamentos passar sem se apegar, sem segurar nenhum deles, é justamente um exercício que nos coloca em perspectiva para perceber que nós somos a parte mais importante de nós é o observador, é aquele que observa. Os pensamentos em si são apenas passageiros. Nenhum é tão importante assim que a gente deva dedicar nossa vida inteira preso a um único pensamento. Se você está gostando do conteúdo, junte-se ao nosso grupo no WhatsApp, onde são avisadas das atividades da Sociedade Teosófica, como palestras e aulas gratuitas que ocorrem todos os dias, e também ser avisados dos vídeos desse canal e outros conteúdos semelhantes que são postados. O link do grupo de WhatsApp ele está aqui no link da BIOS aqui do canal, né? Aqui no perfil. Depois de assistir o vídeo, você pode ir ali e clicar no link para entrar no grupo de WhatsApp, para participar e ser avisado todos os dias. Então, continuando, a ciência do yoga, do Ika Taimini. Os instintos são forças da natureza inferior, enquanto os pensamentos, quando descontrolados, escravizam a mente. O yoga ensina a observar ambos sem apego, aquietando as flutuações para revelar o verdadeiro ser, que não é nem instinto nem pensamento. Instinto nesse sentido bem atrelado às emoções, né? E o pensamento justamente é quando ele é capturado por emoções e aí a gente pensa que ele é a coisa mais importante do mundo. Então o yoga ensina a observar sem apego a ambos, aquietando as flutuações, né? Para revelar o verdadeiro ser, que é o observador. É este que observa e que, inclusive, vivifica os pensamentos e as emoções, né? Os instintos e os pensamentos. Rumi, os instintos são como cavalos selvagens e os pensamentos rédeas.
que você segura ou deixa escapar. Não te perca neles. O coração é o cavaleiro que os conduz ao silêncio, onde o amado sussurra a verdade além da forma. Então veja, os instintos são como os cavalos, os pensamentos as rédeas, mas quem segura as rédeas ou deixa escapar é o coração, é o cavaleiro que os conduz ao silêncio. Então não somos nem os cavalos nem as rédeas, nós somos aquele que conduz as rédeas, que conduz os cavalos. Anne Besant, os instintos pertencem ao eu animal e os pensamentos desordenados os amplificam. O ego se identifica com ambos, criando uma prisão ilusória, a identificação. O estudante espiritual aprende a dominá-los, usando o pensamento como ferramenta, não como mestre. Então é isso, os pensamentos amplificam as emoções. E esse caminho de estudo espiritual é justamente para conseguirmos identificar quem é o observador, quem é o mestre que controla os pensamentos e pensamentos esses que controlam as emoções. Matrix, o que é real? Como você define o real? Se está falando do que pode sentir, cheirar, provar e ver, então o real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Os instintos e pensamentos são a Matrix. Desperte e veja além deles. Então essa parte do filme é muito interessante, né? Porque o Neo pergunta para o Morfeu o que é real, como se define o real. E aqui ele está falando, no contexto do filme, que são sinais elétricos que chegam através da Matrix, conectado no cérebro, né? Na medula espinhal, no cérebro daqueles indivíduos que estão dentro da Matrix, conectados. Mas e o que são os nossos 5 sentidos, né? Se não são justamente impressões que chegam através da visão, olfato, paladar, tato, e chegam como estímulos no cérebro que os interpreta como sinais elétricos, né? Sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Então, num sentido figurado, que o filme também quis nos dizer, né? Nos explicar, é que a própria coisa que nós podemos apreender pelos 5 sentidos não é o objeto real, né? Não é o real em si mesmo, são apenas sinais elétricos da interpretação de ondas que nós captamos, ondas de vibração pelos nossos 5 sentidos, mas que também são limitadíssimos no seu na sua amplitude de vibração que podem ser detectadas, né? E eu gostaria também de convidar vocês para todos os dias, às 19 horas e 30 minutos, tem as aulas da Sociedade Teosófica, pelo canal do YouTube Sociedade Teosófica. Então vocês entram lá, Sociedade Teosófica, e lá pelas 19h abre a live das aulas diárias. Cada dia é um tema diferente, são aulas com diversos professores para saber mais sobre esses temas, né, de autoconhecimento,